Olá, seja bem-vindo para o primeiro podcast do Vez e Voz. Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui com mais duas convidadas, a Ana, da Origon, e a Cris, da Origon. E elas são as pessoas que possibilitaram esse podcast, possibilitaram esses projetos de mídias, né, que além do YouTube, além desse podcast, da série de podcasts, o Vez e Voz também está trabalhando com outras duas plataformas, o TikTok e o Instagram. E hoje eu chamei elas aqui, eu, o Juan e o Vini, a gente chamou elas aqui, a gente convidou elas aqui pra gente bater um papo sobre, fazer meio que um papo introdutório, né? E falar um pouquinho sobre educação, falar um pouquinho sobre o Vez e Voz, o próprio Vez e Voz, sobre o projeto em si. Bom, para quem não conhece, o Vez e Voz, ele é uma iniciativa sem fins lucrativos que tem como objetivo a educação, que tem como objetivo levar competências emocionais aos estudantes. Além O Que Nos Une, que é composto pela Cris e pela Ana, nossas convidadas, o Vez e Voz também conta com o patrocínio de outra empresa que é a Parceiros Educação. Fica aqui o nosso muito obrigado, porque eles desde o começo do projeto auxiliaram a gente com o Vez e Voz, auxiliaram a gente desde o ano passado e também fizeram tudo isso ser possível. Bom, o Vez e Voz, ele surgiu em dezembro de 2020 e hoje nós nos encaminhamos para a fase 2 e estamos juntamente com ele, juntamente com a fase 2, estamos em um projeto de mídias. Mas isso a gente vai desenrolar ao longo do podcast. O tema desse podcast é a introdução, como eu falei. E, Juan, pode fazer a primeira pergunta. Pode ir lá. A voz, Vez e Voz para você. Oi, gente. Eu sou o Juan. Estou aqui com o Gabriel e o próprio Vini, que já vai se apresentar aí para vocês. A gente tá com esse podcast comandando. E aí, antes de fazer alguma pergunta, eu gostaria que elas aí falassem um pouco sobre vocês mesmo, assim, de como que foi o chamado da educação a vocês, sabe? De como que foi isso, como que a educação chamou, que a gente já entrou no consenso de que a gente não escolhe para educação, mas de que sim, ela chama. Então, conta aí pra gente como que foi isso. Vou começar então aqui a contar um pouco esse chamado, né? O chamado para a educação. Para mim foi um momento de experiência que eu não tinha pensado de ir para a área da educação, né? Primeiramente, a minha ideia era fazer engenharia ambiental ou engenharia florestal. E aí eu fui convidada a participar de um projeto voluntário, né? Como a gente vê, né? Diferentes projetos em que a gente tem a oportunidade, e até eu digo, como vocês também estão com a gente aqui, né? Desenvolvendo aí o projeto, se entregando o melhor de vocês. Eu tive essa oportunidade quando eu tinha 16 anos, a participar de um curso que era de educação de jovens e adultos. E aí eu fui como voluntária, né? Fui experimentando aquilo que era poder ajudar a trabalhar com a alfabetização de adultos que não tinham tido a oportunidade de ir para a escola. E aí foi nessa experiência de 2 anos que essa mesma escola que eu era voluntária me convidou para trabalhar nela, né? Para ser funcionária nela. E aí a minha primeira contratação, meu primeiro registro na carteira de trabalho foi de inspetora de alunos. E foi nessa trajetória que eu comecei a entender como que a escola funcionava. Eu comecei a criar um vínculo por esse ambiente, por essa cultura. E foi aí que eu percebi que eu recebi esse chamado de não ir para a área da engenharia, mas que eu deveria ir para a área da educação construir. E esse ano que passou, eu completei 20 anos na área da educação, trabalhando com educação em diferentes, né, setores, em diferentes lugares, de diferentes formas. E foi exatamente nesse movimento de ser voluntária, de ser inspetora de alunos, depois ser auxiliar, toda a trajetória da minha carreira, até chegar na transição de 2015 para 2016, foi quando eu comecei a criar O Que Nos Une, é uma empresa aí de consultoria, que trabalha com educação. Foi esse momento muito grandioso de virar algumas chaves dentro da gente para poder virar outras chaves fora da gente, né?
que essas chaves fossem viradas para as pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Foi aí esse o meu chamado, Juan. Olá a todo mundo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Gabriel, Juan, Vini. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ao lado da Ana, que além de parceira, né, do projeto Vez e Voz e da O Que Nos Une, também é minha irmã. O meu chamado, ele começou de uma maneira um pouco tortuosa, né? Aquelas brincadeiras quando a gente é criança, brinca de professor, escreve na lousa, dá aula, isso a gente sempre fez. Mas eu lembro muito bem que ao me formar no ensino médio, a minha decisão foi optar por uma área da saúde. Então, eu fui em busca, né, de enfermagem, fiz o curso de enfermagem, fiz uma parte do curso de fisioterapia, e foi em um dos momentos de estágio em enfermagem que eu me deparei com uma situação que me deixou muito emocionalmente abalada. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, eu acho que não é esse o caminho que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu não estou conseguindo com essa relação da saúde, da enfermagem. E na mesma época, a Ana estava morando fora de São Paulo, me convidou para passar uns dias na casa dela. E eu brinco até hoje que o meu chamado aconteceu muito ao lado dela. Uma semana, e era uma semana cultural, onde ela me chamou, quer ir assistir uma aula? Fui. E quando eu estava vendo ela dando aula, na hora que os alunos deram tchau, agradeceram e deram um abraço, eu falei, poxa vida, é isso que eu quero. Eu quero ser recebida com abraços e gratidões por aquilo que eu passo para os outros, a mensagem que eu passo. E foi então que eu resolvi fazer pedagogia. Me formei já há mais de 14 anos, dei aula em escolas por muito tempo, educação infantil e ensino fundamental, dei alguns outros cursos também, participei como auxiliar de coordenação e há 2 anos a Ana me fez um outro chamado, que foi o participar da equipe dela, da O Que Nos Une, que era um sonho dela já de muitos, muitos anos, e com muita honra eu aceitei o convite e hoje, com certeza, sim, caminho ao lado dela para a projeção cada vez mais de todos os projetos que nós estamos envolvidas. Muito bom, muito bom. E sobre o que você falou, eu acho bem interessante que você disse, né, esse carisma que você, Cris, percebeu com os alunos da Ana para com ela. E é interessante porque você acha que uma relação entre o professor, uma relação entre o aluno tem que ser vocês que são pedagogas, vocês que são professoras, que falta hoje na educação do Brasil pelo menos ao meu ver também, né, eu faço essa pergunta, mas com um quê de opinião minha, que falta esse carisma, falta essa relação para além do profissional, além do professor explicando e o aluno anotando, essa é uma relação um pouco mais humana, digamos assim, não tão profissional. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Gabriel, eu só não acho como eu tenho certeza. Qualquer relação, ela necessita de uma conexão, né? Independente se é uma relação de família, profissional, de amigos, que você escolheu por aquela relação ou que você está já colocado aquela tal relação, ela precisa de uma conexão para ela ter um crescimento, para ela ter um desenvolvimento. E com o aluno é muito importante isso, né? Uma das coisas que eu aprendi muito é primeiro conhecer e reconhecer quem são os meus alunos. Então eu costumava falar muito que nos 3 primeiros meses de aula, eu primeiro fazia um trabalho de reconhecimento de território, que era perceber a turma que eu estava. Qual era essa turma? Quais as necessidades dessa turma? A gente às vezes cai muito num erro de nivelar os alunos, de colocar eles no mesmo patamar, ou de acreditar, aquela turma é de 4º ano. Não, aquela turma é a turma de 4 anos, do 4º ano de 2017 do colégio tal, aquela é uma turma específica. Então, com certeza, o professor se aproximar do aluno da sua maneira, né? Não existe um livro de receitas nem um manual de instruções, mas cada um ali consegue partilhar de algumas estratégias para conseguir essa conexão com o aluno. E como você muito bem colocou, essa relação ela tem que ser humana. E é olhando para essa alma humana que você reconhece o devido valor do aluno. E acredito que a Ana tenha também algo aí para complementar do que eu trouxe.
É muito importante, né, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, e o professor, quando ele faz essa escolha de ser professor, quando ele escolhe onde ele vai trabalhar, ou se ele optou em buscar lugares que são escolas públicas, né, concurso público, ou se ele escolheu ir para a rede privada de ensino, rede particular, né, ou se ele foi trabalhar em empresa, em RH também, né, porque um pedagogo pode trabalhar em RH, ou outros projetos, seja ONGs, startups. Quando a gente faz uma escolha de trabalhar com pessoas, que o professor ele trabalha com pessoas, ele trabalha com o desenvolvimento de outra pessoa, é uma premissa você aprender a se conectar, como a Cris falou, com o outro. Então, quando a gente vê as relações muito frágeis na educação, na relação entre aluno, professor, professor, aluno, 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 professor, e principalmente o professor, né, no aspecto que a gente está trazendo aqui, porque é uma escolha dele nesse aspecto profissional, o quanto é fundamental ele ter um olhar para o outro que está na outra sala, né? Ou no caso, nas nuvens, né? Que a gente fala na aula online, ou quando for presencial, quando aquele sujeito que está na cadeira lá, aquele cara lá é um ser humano, e o professor também é um ser humano, então nós precisamos do outro, nós precisamos de vínculos, nós somos concebidos para criar vínculos com as pessoas. E se nós escolhemos uma profissão que precisa disso para acontecer, o nosso objetivo é algo que é muito mais grandioso. Então, quando a gente tem pessoas que se importam, que se interessam e que constroem relações que são saudáveis, o quanto a gente tem um resultado diferente naquilo que a gente espera para o outro, para o nosso propósito de vida. Então, isso faz muita diferença, Gabriel. Então, eu acho que a sua fala primeiro tá perfeita, tá incrível, e é aquela coisa, né? Eu acho que a relação ela tem que partir do princípio de que nenhum dos dois é melhor, nem o professor ele é melhor, nem o aluno ele é melhor. Então, eu acho que o que falta na visão de um aluno com o seu professor é entender que o professor, ele não é o professor Silvério de matemática, mas ele é o Silvério, é uma pessoa que no final do mês tem que pagar as contas, que tem 2 filhas para cuidar, que tem uma esposa ou tem um marido, enfim, tem uma casa, né, para muitas vezes sustentar ou complementar a renda. Então, olhar humanizar o professor e não deixar ele como uma figura mística. E para o professor com o aluno também. Entender que o aluno, muitas vezes, não é aquele cara que vai se interessar pela sua matéria. É aquele cara que, o plano de vida, o projeto de vida é outro. Entende? Rua, você quer falar alguma coisa? Você gostaria de complementar? Rua ou Vini? Eu gostaria só de ir aí nessa questão de ser humanizado e de humanizar. Eu parei para refletir sobre o momento no qual, em sala de aula, eu fui humanizado pelo meu professor. E aí foi no começo do 2º ano do ensino médio. Eu posso falar que o meu ensino médio foi o melhor que eu poderia ter. Não tem um arrependimento, foi sensacional por parte dos professores. Mas eu lembrei desse momento em que o meu professor de filosofia, que eu vou citar ele aqui, o Lailson, ele veio corrigir uma lição, uma atividade, e aí a gente começou a desenrolar, e ele viu uma visão de mundo minha, uma reflexão que eu tinha falado com ele, e ele começou a conversar comigo sobre ela, e deu um nome para aquilo. Agora eu não vou me lembrar exatamente qual que era a reflexão, mas eu lembro que a gente ficou conversando e tal, e aí eu percebi que ele não estava me tratando em cima e eu embaixo, mas que a gente estava igual, como se a gente fosse, sei lá, parceiro ou parceiro de curso, né? Então esse foi o momento assim que eu percebi, que eu pude pegar na memória, o momento que eu fui humanizado como aluno pelo meu professor, né? E eu tive a sorte de entrar no ensino médio com essa cabeça também, de tentar me aproximar dos professores, coisa que eu ainda não tinha feito, né? Então acho que esse é um pilar muito importante, a gente tirar um pouco disso. Tem até um nome para essa escola, né, da escola onde o professor ele é o centro total e os alunos eles estão abaixo, e eu acredito muito assim na diminuição dessa visão também, né, de que há que aproximar essa relação, não que ela deve ser distante unicamente para suportar o pilar da disciplina, né, porque eu acho que você consegue atingir a disciplina, o respeito, sem colocar o profissional totalmente acima do aluno, e aí eu me recordei desse momento, sabe? Então foi muito bom lembrar disso. Eu acho que um dos termos que eu colocaria aqui, que vocês trouxeram muito bem, que me fez lembrar, é tentar olhar não como uma competição, né, de quem é melhor que quem pode mais quem, enfim,
mas sim um ambiente onde tenha esse respeito e a colaboração, né? Eu brinco muito quando eu vou conversar, até mesmo com as famílias, que nós professores podemos ser até olhados como se fôssemos as rodinhas da bicicleta. Sabe aquelas rodinhas que você usa quando você tem lá seus 4, 5 anos? Que é necessária aquela rodinha. Aquela rodinha, ela vai te dar apoio, ela vai te dar uma direção, ela vai te trazer uma segurança. Mas depois que você aprende qual é o equilíbrio, você pega essa prática, você vai sozinho. Então o professor, ele tem que trazer essa segurança para o aluno. Ele tem que se aproximar do aluno, trazer esse momento de atenção e direcionamento, mas não de uma forma fechada, e sim ampliar. E, por exemplo, como você trouxe aí, Juan, valorizar o que cada um pode oferecer e não querer o que você almeja do outro, mas o que o outro almeja dele mesmo. Muito bom. Eu queria falar uma coisa, mas antes eu vou me apresentar, né? Meu nome é Vinícius, eu faço parte aqui do podcast também, fora do Instagram e tal. E o que eu ia dizer é o seguinte, nessa questão da questão do respeito, eu acho que o respeito, ele vem não por uma questão de medo ou de autoritarismo, eu acho que o respeito ele tem que vir pela questão de admiração. E o que eu realmente gostei na primeira versão do projeto, no primeiro módulo do projeto, foi isso. A nossa relação foi uma relação de identificação, tanto dos alunos com vocês, no caso, que faziam acontecer, e por isso que rolou esse respeito e era tão bom da forma que era, né? Por conta que era um respeito natural, não era algo autoritário. É bem interessante você falar isso de identificação, e essa identificação acontece quando a gente tira algumas coisas que a gente às vezes carrega enquanto adulto, enquanto profissional, e aí a gente se permite a ser quem realmente a gente é. E aí a gente consegue se conectar muito mais levemente, mais intensificamente, ao mesmo tempo leve e intenso, com as pessoas. Então, ter esse respeito, construir esse espaço de escuta, de fala, de oportunidades de partilhas, das divergências que também são importantes para os pensamentos. Isso faz tudo acontecer porque se construiu um espaço, que é como o Juan falou, o professor de filosofia que ele traz aí, criou um espaço com ele. E esse espaço construído fez com que a relação ficasse de uma forma muito mais estreita, né? Muito mais próxima. E o quanto isso é saudável. Eu gosto muito de pensar isso. Essas relações são muito mais saudáveis. E é justamente, né, Ana, pensando em todas essas relações, né, as experiências que nós vivenciamos dentro de escola, fora da escola também, começar a trazer pra gente algumas inquietações, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que não pode ser diferente? Né? E aí você escuta depoimentos, você escuta outras pessoas, você escuta as crianças, os jovens, você escuta o professor, você escuta de diversos lados, e isso vai te trazendo um incômodo. E muito interessante porque, primeiramente, foi a Ana que ficou incomodada, né? Mas aí eu, junto com ela, também trouxe a minha indignação por alguns aspectos. E muitos dos nossos projetos, eles vêm para suprir as necessidades atuais. É você olhar hoje o que o jovem está precisando. E foi um pouco disso que começou a despertar na gente a vontade de decidir pelo projeto Vez e Voz. Vocês colocaram aí, né, que a realização dele aconteceu em 2020. Mas esse projeto já vem sido pensado aí pela Ana já há muitos anos, né, Ana? É importante comentar, né, o que a Cris está trazendo de quando surgiu essa ideia do projeto Vez e Voz. Eu tive uma experiência muito profunda aí nos períodos de 2013, 14, 15, um projeto em que eu desenvolvia com adolescentes. E o quanto eu percebia que eles não tinham espaço para poder falar, trazer a opinião deles. E o projeto que eu trabalhava lá, ele permitia muito isso. E eu via o quanto isso fazia diferença. E cada vez mais eu fui trabalhando isso como orientadora, porque eu era orientadora pedagógica nessa escola. E o quanto, né, essa experiência que eu tive, né, de 2013 até 2015, esses 3 anos, o quanto isso fez para mim também um aspecto importante na consultoria que eu estava construindo, que era o que nos une, né, que é o que nos une, né? E em 2016 vem uma nova leva de experiência, que eu quero também ressaltar aqui, que foi o momento, assim, que eu diria que foi o ápice da criação do Vez e Voz. Eu não sei se vocês sabem, mas eu desenvolvi um projeto na Fundação Casa, antiga FEBEM,
E nos anos de 2016, Caramba. 2017 e 2018, que eu estava lá, né, com as meninas da Fundação Casa, eram 4 grupos que eu trabalhava a parte de inteligência emocional. Para mim, aquilo foi a maior, assim, uma das maiores experiências, ou a maior quanto a entender o adolescente, a entender o jovem. Eu estava com um trabalho muito específico ali, né? Era bem o foco de inteligência emocional, trabalhar o espaço delas, e eu vi o quanto elas precisavam de vez e voz. Foi exatamente nessa experiência, de 2016 para 2017, ali naquela transição de ano, que eu criei o nome Projeto Vez e Voz, para poder deixar esses espaços, né, de qualidade para os jovens, para aquelas meninas poderem deixar sua voz ali, sua vez de ideia, de pensamento. E isso para mim foi muito significativo. E aí nessa trajetória, meninos, de 2016, 2017, eu tive a oportunidade de começar um projeto com a Parceiros da Educação, em 2017, no segundo semestre. Foi aí que eu conheci mais a Parceiros, eles me conheceram também, e eu comecei um projeto numa escola de programa de educação integral, né, uma escola PEI. E foi nesse projeto que eu comecei a trabalhar mais ainda com jovens líderes, o pessoal do Grêmio, e tudo aquilo foi sendo remodelado para melhorar o clima da escola, as relações, e foi numa crescente. Então, o Vez e Voz, ele começa em 2016, com a minha experiência aí na Fundação Casa, e vem numa crescente com outras parcerias, né, além dos projetos que eu tinha participado anteriormente, junto, por exemplo, com a Parceiros, que vocês já citaram aqui, e outras também instituições que levam o Vez e Voz de uma outra forma e por outras necessidades para jovens. Então, para mim é muito gratificante, assim, a criação desse projeto, para mim é como se fosse um filho, né? É o nascer de um sonho muito grande, que é poder trabalhar com jovens, deixar um espaço e construir um plano com esses jovens, como a gente está fazendo com vocês. Excelente. Pode falar. Eu tava aqui escutando o que você tava falando e eu achei muito incrível, né, você ter participado dessa história toda do Vez e Voz. E mudando um pouco o foco da pergunta, hoje em dia, você sente que você tá satisfeita com o que está acontecendo com o Vez e Voz? Você acha que a maneira que está fluindo, você acha que você consegue alcançar os objetivos da forma que tem, tanto dessa nova fase com mídias, com mais pessoas chegando externamente por forma das redes sociais? Como você se sente com essa parte? Vini, esse caminho que o Vez e Voz está traçando, está trilhando aí, né, com a participação efetiva e intensa de vocês, para mim é algo que supera muito aquilo que eu esperava, né? Supera as minhas expectativas. Eu imaginava assim que um dia o Vez e Voz ia ter uma força tão grande que ia envolver diferentes jovens para trabalhar junto com a gente, para poder inspirar, né? Essa palavra para mim ela é muito forte, inspirar outros jovens. E isso foi até acelerado, né? Algo que começou o ano passado com a Parceiros, nesse projeto maior que vocês participaram, que era um projeto focado em evasão e abandono escolar. E ele teve esse começo de ano todo um processo que vocês se envolveram mais, vocês também não abandonaram, né, no aspecto o projeto também não deixou vocês. A gente criou um vínculo muito importante, é um vínculo tão forte, né, e tão especial, que a gente viu que a gente poderia colocar aquilo que era um sonho um pouco mais de metas, para 2022, 2023, 2024, a gente está trazendo para acontecer esse ano. E no começo desse ano, diante de todas as circunstâncias que temos vivido. Então, Vini, para poder focar exatamente nessa sua pergunta importantíssima, para mim, assim, é de grande realização. É realização pessoal, realização profissional e realização de uma pessoa que, como eu, que penso em responsabilidade social. A minha trajetória de vida, as nossas trajetórias todas aqui são diferentes, cada um tem uma trajetória de vida. E aí são essas diferenças respeitosas, essa diversidade que existe, que a gente pode pensar em soluções para todo mundo, ou para a maior parte das pessoas. Voltando aqui ao assunto passado, um pouco que vocês estavam dizendo, eu acho que se toda a escola, como no projeto a gente teve, eu acho que o projeto teve essa força e tá tendo essa, como posso dizer, a participação das pessoas que participaram do primeiro parte dele, por conta desse vínculo que a gente criou com vocês, com você, com a Cris, com a Lê também, com todo mundo que fez o projeto acontecer e que participava, que demonstrava interesse no que a gente tinha a dizer, no que a gente tinha
a falar, quem tinha pra mostrar. E eu acho que se todos os professores fossem atenciosos, tivessem esse interesse, demonstrassem que estão ali pra você, eu acho que não teria tanto problema de abandono escolar. Eu acho que as relações entre professor e aluno seriam muito maiores. Eu concordo com você, Vini, porque quando a gente para escutar o outro, e é uma escuta verdadeira, não é para eu escutar, para eu poder elaborar o que eu quero dizer, me entende? Sim. Eu estou escutando porque eu estou prestando atenção em você, porque você é importante para mim, porque aquilo que você está dizendo tem valor. E isso se faz em relações, né, das mais simples às mais complexas. E por que eu digo isso? Porque a forma em que você se coloca para o outro, que você se coloca disponível para o outro, é que a gente pode atingir esse nível de vínculo que a gente conseguiu aqui, com vocês, com os demais que participam do projeto, e nessa frequência maior que a gente está tendo. Exatamente. Então, com certeza é isso, é uma escuta, é um prestar atenção, é o reparar o outro. Puxa, o outro, será que está com algum problema? Né? Oi? É um cuidado, né? Cuidar do outro. Exatamente. Sim, exatamente. Até porque, sabe, o que eu... Aí vocês já entrando na área de saúde mental, essa questão até do próprio autoconhecimento. Hoje, os jovens... Isso não sou eu que digo, porque eu não sou sociólogo, né? Não sou um cientista social. Mas hoje o que mais se entra em pauta, o que mais se entra em debate, é justamente essa insegurança do jovem, é justamente questões ligadas à saúde mental do jovem. E eu acho que, e a gente diz que isso, né, isso é quase que um consenso, que isso acontece por conta das redes sociais, por conta do jovem estar exposto, né, sempre expondo a sua vida nas redes sociais. E eu acho que uma das coisas que mais falta na escola hoje é trabalhar a saúde mental, é trabalhar as competências emocionais, porque o Vez e Voz, ele é, como que eu posso dizer, ele é um acaso. Ele é, apesar de tudo que representa, apesar de ser uma iniciativa pró-alunos, pró-educação, saúde mental, eu acho que isso deveria ser algo generalizado. Eu acho que o Vez e Voz, eu acho que dar ao aluno a chance de falar, a chance de se expressar e poder, assim, né, os profissionais, digamos, os profissionais da área da saúde mental, da área da psicologia, conseguir trabalhar essas inseguranças, conseguir trabalhar esses problemas que hoje, né, a gente está vendo se desenrolar, mas isso daí a gente pode pegar, o Bauman diz, né, no livro Modernidade Líquida, que isso vai vir desde a década de 80, década de 90. Mas hoje a gente vê o ápice dessa insegurança dos jovens e como isso vai afetar a vida deles, como que isso vai afetar o desempenho que eles vão ter depois que saírem da escola. Sendo que, se a escola se prepara o jovem, prepara a criança para o mercado de trabalho, prepara, entre aspas, para o mundo, uma das coisas que é mais cobrada, uma das coisas que são mais cobradas nas empresas, ou enfim, em qualquer lugar, e no ambiente social em si, atualmente, são competências emocionais, são posturas emocionais, são questões emocionais que você, por conta de coisas que você tem no seu dia a dia, por conta da sociedade, que está cada vez mudando, por conta dessas incertezas, né, que o Bauman também vai trabalhar no livro dele. Então, o que falta hoje nas escolas, na minha opinião, é a saúde mental. E eu queria saber o que vocês, né, pessoas que são formadas em pedagogia, que trabalham muito com a saúde mental, o que vocês acham sobre isso? O que além da saúde mental, quais são outras matérias, ou enfim, outros assuntos que deveriam ser mais trabalhados nas escolas e não acasos, que nem o Vez e Voz? Eu acho que, só pra complementar, eu acho que não tem como a gente se formar em algo, a gente saber lidar com algo, se nós como pessoas, não soubermos lidar com nós mesmos, sabe? Exatamente, perfeito. Não adianta de nada. Sim. Excelente, meninas. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam construindo o pensamento de vocês, uma coisa que a gente observa muito, estando na área da educação, são alguns degraus que não são muito bem colocados para o desenvolvimento da criança. Quando a criança muitas vezes entra na escola, na fase da educação infantil, ela percebe um universo mágico. Árvore, balanço, tanque de areia,
é onde a gente está falando aí a maioria das escolas podem proporcionar. Quando ela chega no ensino fundamental, aquilo cai por água abaixo. Ela é proibida de fazer uma brincadeira, ela é proibida de se expressar da maneira como ela queria, e na educação infantil ela tem uma liberdade maior, porque aí entram-se os conteúdos programáticos para tais matérias e disciplinas. O que eu falo, que eu percebo muito, é a transição para essas fases, elas são feitas de maneira brusca e incoerentes com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente prevê para um bom desenvolvimento dos alunos. Então, muitas vezes, a gente pega jovens aborrecidos com a escola porque são mal compreendidos, porque não são escutados, e muitas vezes acontece o abandono ou a evasão por um desses motivos. Existem N motivos para abandono e evasão, mas estou colocando aqui um deles. O que eu vejo sobre a inteligência emocional, o estudo dela e também o aprendizado, é que poderia ser colocado na escola, mas não como uma disciplina. Isso é a minha opinião, tá? Porque disciplina na escola é avaliado e a competência emocional ela não pode nem deve ser avaliada. Mas acredito eu que se a gente conseguir fornecer ferramentas importantes para os professores, coordenadores que vão estar à frente das salas de aula, isso já muda muita coisa. É aquela coisa que a Ana trouxe, que vocês concordaram aí, né, de todo mundo. Então é ajudando um pouco aqui para você poder ter um passo adiante. Vocês participaram do nosso projeto ano passado. E esse ano vocês estão à frente de muitas iniciativas do projeto. Então isso é importante, né? Se apenas eu estiver à frente ou só a Ana estiver à frente, a gente não consegue fazer com que haja um compartilhamento de ideias. Então, acredito muito que a gente poder instrumentalizar pessoas que estão na educação com o uso de estratégias, ferramentas e aprendizados das competências socioemocionais garantem uma maior eficácia desse desenvolvimento dentro de sala de aula e não somente fora. E hoje eu encaro a escola como chave fundamental para esse processo, sim. Ô, Cris, e como você vê que você falou que não como uma disciplina, como você vê que poderia ser implementado nas escolas essa questão da saúde mental? Ser em sala de aula ou ter uma à parte? Como você vê que poderia colocar? Ou com projetos como Vez e Voz, só que dentro das escolas? Vini, existem várias possibilidades, né? Uma das que eu, Cris, observo é que teria como implementar isso no dia a dia. Eu não preciso trazer hoje, vamos estudar as competências socioemocionais. Simplesmente na maneira como eu lido com o meu aluno, como eu mostro ter uma escutativa, como eu trago para ele algumas perguntas, eu já estou trabalhando a inteligência emocional nos alunos. Eu não preciso colocar um horário específico. Quando a gente fala das competências socioemocionais, elas estão presentes 24 horas do nosso dia. Então, daria para trabalhar isso nos momentos de aula, numa discussão, num debate, numa conversa em roda. Na hora que eu estou explicando alguma coisa, eu posso trazer elementos do dia a dia para o aluno. E também poder trazer um momento só de reflexão para o aluno. Eu vou colocar aqui uma prática que eu tinha. De sexta-feira, eu trabalhei com alunos muito do ensino fundamental 1, e eles tinham a oportunidade de levar algum brinquedo na sexta-feira. Famoso dia do brinquedo, saudades. O dia do brinquedo, isso. Isso mesmo. E o que eu combinava com eles? Se eles tivessem trabalhado, né, as questões dentro do que a gente combinou, de tarefas, de segunda a quinta, na sexta-feira, ao invés de ser só o horário do intervalo, eu ia deixar o dia para a gente fazer movimentos diferentes. Então, na sexta-feira, eu sentava com eles, eu conversava, eu trazia jogos de estratégia, eu criava jogos com eles que um tinha que ajudar o outro, jogos colaborativos. E muito disso eu aprendi com um curso que eu fiz de jogos. Eu fiz um curso que na época chamava Super Cérebro, e a gente aprende a utilizar jogos como ferramenta para competências e habilidades. E é muito incrível, porque ao mesmo tempo que parece que não estão sendo trabalhadas competências e habilidades, você está trabalhando 10, 15 competências e habilidades. E a gente precisa desse movimento, que seja algo natural, seja algo prazeroso, porque quando a gente gosta, quando a gente sente prazer no que a gente está fazendo, a gente consegue aprender com maior eficácia.
Então, eu acredito que tem esses momentos do dia a dia e também pode ser colocado como ali um momento de bate-papo, uma aula extra, algo assim, mas não como uma matéria, sabe? Sim. Como algo natural, digamos assim. Como se fosse meio que uma... E até como uma forma, que nem você falou, uma forma de, digamos... eu acho que a escola, ela também tem que trabalhar os professores, as escolas e os professores em si, eu falo escola no geral, essa questão de que muitas vezes o aluno ele está na escola para aprender, mas também para errar, sabe? Mudando um pouco de assunto agora, por quê? Porque Putz, sim, concordo. a escola tem um discurso de que você está na escola para errar. É errando que se aprende. Mas uma das coisas que eu mais percebo, que eu mesmo sofri, e que colegas, e que pessoas que eu conversei, e que eu me inspirei, inclusive, para trazer esse tema, é que a pressão que o aluno sofre dentro da escola, né? Muitas vezes os pais falam, você vai para a escola para você errar, para você aprender, mas o aluno vai lá e, muito movido por essa cultura da nota, essa cultura da média, tira uma nota ruim ou falha em uma prova, em uma atividade e fica de castigo. E aí ele se sente culpado, não por ter tirado uma nota ruim, mas saber que ele não se empenha em melhorar, ele se empenha em ficar triste, ele gasta mais tempo ficando triste ou chorando, porque como que eu posso dizer, se punindo, se autopunindo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele chegar em casa, muitas vezes o pai vai bater, muitas vezes o pai vai brigar, vai falar que ele só faz isso. Mas vamos entender que o aluno em si, assim como o pai, assim como o professor, ele também erra. O aluno, e valorizar o erro do aluno, né? Valorizar mais os erros do que os acertos, é uma forma de fazer o aluno crescer. É uma forma de entender que ninguém trabalhando por pressão trabalha melhor. É muito melhor. Eu acho que um aluno ele vai conseguir produzir muito mais quando ele entender que se ele errar, o professor ele não vai, por exemplo, não vai jogar na cara dele, que é uma coisa que acontecia comigo, ou não vai, muitas vezes, olhar com canto de olho, ou enfim, até desprezar de maneira indireta o próprio aluno. Ou não vai chegar em casa e o pai não vai bater, a mãe não vai bater, ou não vai colocar de castigo, ou vai colocar de castigo, porque isso é errado. Você tá o aluno, você tá punindo o aluno, você tá punindo a criança, mas não dando chance dela crescer, dela tentar novamente. Isso é o errado. Eu acho que isso que falta trabalhar nas escolas, tirar essa pressão do aluno e que o período que ele esteja na escola seja o período de erros, mas o período que ele possa crescer com esses erros, e não ficar de castigo, e não ficar mal, ou cada vez mais na pressão de ter que ser sempre um aluno perfeito, porque isso não acontece, porque eu não vou estar todos os dias iguais, eu não vou estar todos os dias apto muitas vezes a uma aula, entende? Assim como o professor também não tô só o aluno, não, o professor às vezes também não tá bem, às vezes o professor não quer dar aula, mas ele tem porque é obrigação, entendeu? Só pra complementar o que você falou, no meu caso, uma vez na escola, eu tinha um professor, eu vou explanar mesmo, o nome dele é Rafael, ele chegava em mim e falou assim, professor, você acha que eu consigo passar, que eu sempre tive um negócio de competição, sempre fui muito competitivo, né? Assim, professor, esse ano eu vou conseguir passar direto, eu sempre ficava de recuperação, né? Vou conseguir passar direto, eu vou não sei o que lá. E ele olhou pra minha cara e disse, não, você não vai conseguir passar direto, você não tem capacidade, você vai repetir de ano, ele falou pra mim. Olhando na minha cara, sabe, tipo, eu acho, e ele falou assim, fica aí cantando na sala de aula, fazendo piada, que você não vai chegar em lugar nenhum na vida com isso. E eu acho que isso é completamente, pro aluno, isso acaba com o aluno, sério, você se sente completamente incapaz de fazer uma lição, se sente completamente incapaz de tirar uma nota boa, se sente completamente incapaz de ser produtivo para a escola e ser um bom aluno, né? E eu acho que isso completamente se encaixa muito com o que o Gabriel falou também, da questão de a escola ser um lugar de erro e que o professor tem que incentivar o aluno, não tem que colocar o aluno para baixo, que nem aconteceu comigo. Eu queria retomar um pouquinho do que vocês trouxeram e trazer uma provocação aqui também para vocês, para nossa conversa, tá? Vocês, primeiramente, né, trouxeram, antes da Cris explanar as ideias, vocês falaram que como que a gente enxerga a questão de saúde mental, né? Principalmente porque o projeto Vez e Voz,
ele abarca esse assunto, essa temática, as competências que envolvem o desenvolvimento de uma saúde mental, de uma saúde emocional, de uma forma muito significativa. E quando a gente olha, por exemplo, alguns dados, eu vou trazer um só aqui, mas é muito importante esse dado, porque é um dado que a gente se baseia para poder construir, né, as nossas ações. Eu não sei se vocês sabiam, mas 1 a cada 8 alunos que são matriculados nas escolas aqui da região sudeste do Brasil, eles sofrem de alguma questão de saúde da mente. Ou seja, ou eles têm alguma depressão, alguma ansiedade, ou algum outro elemento relacionado à saúde mental, né? Que é essa saúde da mente. Então isso é muito alto, né? 1 a cada 8 alunos. E esses estudos foram mostrando a necessidade de criar projetos, de criar ações intencionais. O que isso significa? E aí vem minha provocação aqui para vocês de uma forma bem construtiva, tá? Quando a gente fala de às vezes, não ter isso como disciplina, né? Eu também acho que isso não é uma disciplina, isso não é uma matéria, mas isso tem que ser transformado num projeto, isso tem que ser intencional, porque quando a gente fala da questão de ser mais natural, das coisas serem mais naturais, as coisas não acontecem. Por que as coisas não acontecem quando a gente deixa no plano natural? Né? Mas natural dessa forma vai acontecer, porque as coisas já estão ali, as pessoas têm problemas, têm conflitos. Só que nós não fomos ensinados, nem a gente que está na educação, né? Seja o professor de 20 anos, 30 anos, 40 anos, independente, ele não teve isso na sua formação. Ou seja, estruturalmente, na cultura brasileira, a gente não tem isso fluindo de uma forma que ela é sistemática, que ela vai fazer com que isso aconteça, que o professor olhe para o aluno, que o coordenador olhe para o professor, que o professor olhe para o próprio professor. Então, eu olho o processo de saúde emocional, saúde mental, ele necessita de projetos bem estruturados, né? Ele necessita de ações intencionais para chegar nos resultados que nós podemos chegar, para cuidar, né, como a gente tinha falado anteriormente, desse adolescente, desse professor, dessas crianças, do gestor e de todo mundo que faz parte da cultura que a gente está falando, que é a cultura escolar aqui, né? Então, um ponto que eu queria destacar era isso, porque quando a gente construiu o Vez e Voz para, né, esse projeto que vocês participaram ano passado, colocando como foco a evasão e abandono, teve toda uma intenção, foi preparado, foi planejado, foi muito estruturado. E isso chegou nos resultados que nós tivemos porque tinha um horário, tinha uma frequência, tinham encontros que eram 2 vezes por semana. Então, é preciso sim marcar esses momentos, né? Como a Cris trouxe, que ela fazia com os alunos dela, né? Que ela fazia sexta-feira, fazia essas provocações com jogos. Mas é fundamental ter essas marcas. E essas marcas, não que agora é uma aula de saúde mental, não, mas é preparar o ambiente, é preparar um conteúdo de qualidade para colocar isso em pauta. Porque se a gente achar que isso vai acontecer de uma forma natural, não vai acontecer. A gente está muito atrasado na educação, muito atrasado. O Brasil está muito atrasado. Ontem eu estava num curso que eu faço é um grupo de estudo, na realidade, né, de neurociência aplicada à educação. Quando a gente fala de, por exemplo, né, quando o Gabriel traz, que aí vem a minha continuação na fala do que vocês estão trazendo, do erro, que ele é um processo importantíssimo para a gente poder revisitar aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente precisa reconstruir, aquilo que a gente precisa fazer diferente, não é considerado, né, de uma forma, né, necessária para a aprendizagem. Por quê? Porque não se tem conhecimento sendo discutido sobre isso, porque as pessoas não tiveram uma formação, e eu falo eu tenho 20 anos de educação, mas quando eu me formei, eu não tinha essa base que trabalhava o erro dessa forma, o processo criativo, que a gente precisa estar motivado para poder criar. Se nós estivermos com estresse, né? Se estivermos com depressão, ansiedade, muita aflição, muita pressão, baixa o nosso sistema criativo. O que significa isso? Baixa o nosso processo de pensar em executar novas coisas de formas diferentes. E por que eu estou colocando isso aqui, e é o meu ponto aqui também final, para fechar aqui a minha fala nesse momento, que nós precisamos sim de estruturas novas para a gente poder construir uma cultura diferente, para a gente poder pensar em políticas públicas voltadas para os adolescentes, voltadas para a formação, né, desse adolescente de uma forma mais ampla, e principalmente que sejam contemplados saúde mental e saúde emocional. Por quê? É como vocês falaram,
Hoje, nós precisamos das competências socioemocionais, as famosas soft skills dentro das empresas, para a própria organização dessa empresa. Seja uma empresa privada, seja um funcionário público, seja uma startup, né? Eu gosto de colocar as variações aqui. Mas nós precisamos delas porque são elas que sustentam a gente no lugar. Tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 pessoas que são demitidas, 9 delas é porque não têm competências socioemocionais. E uma só porque não tem competência técnica. Ou seja, a gente precisa investir em competências socioemocionais, na saúde emocional e na saúde mental. Era o que eu queria trazer de explanação aqui para vocês. Eu concordo muito com o que a Ana trouxe, a fala aí de vocês, e o que eu quero complementar, na verdade, é sobre as intenções, né? Quando a Ana trouxe aí essa questão, né, do ser natural, e vai depender muito também da intenção da pessoa para aquele propósito. Porque se você está sendo obrigado a fazer isso, não funciona para a relação, a conexão das competências socioemocionais. Ela tem que ser adquirida de uma maneira que você acredite no que você está fazendo e que você enxergue o propósito para aquelas devidas ações, uma conversa, uma escuta, uma brincadeira, uma dinâmica. É muito enxergar o propósito de cada item ali que você está colocando para os seus alunos, né? Sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos, enfim, né? A gente categoriza pelas intenções. E a questão do erro eu acho fundamental a gente falar, explanar, porque é muito se falado da questão dos acertos, do tirar 10, mas e o erro, né? E eu vejo muito como uma forma de você fazer novas conquistas quando o erro é colocado de uma forma não pela punição, mas sim pelo envolvimento de uma maneira a te trazer um novo aprendizado, que é muito o que vocês colocaram aí também, pessoal. Muito bom. E aí eu tenho 2 perguntas relacionadas ao que a gente está conversando aqui. A primeira é para falar sobre o cuidar de quem cuida, que como a gente participou apenas do Vez e Voz, a gente não teve contato, eu gostaria assim de saber também como que foi essa introdução desses temas assim de competências socioemocionais com o pessoal que é mais velho, coordenadores e tudo mais, se foi exatamente esse o tema, e aí para puxar também se na educação em si ela é aberta, vocês encontram cabeças abertas para esse tema, de que é importante trazer isso para as escolas, ou ainda assim algo que é difícil, que é uma escola que está surgindo agora? Bem interessante suas perguntas aí, Juan. Ana. Oi. Antes de você responder, deixa eu só falar, acrescentar uma coisa. Gente, o Vez e Voz, né, o que nos une, ele não é focado apenas nos alunos. Você tem também um projeto com os professores, que é o cuidar de quem cuida, né? Justamente por dar um auxílio aos professores, que já que eles cuidam dos alunos, iremos cuidar dos que cuidam dos alunos, cuidar de quem cuida. E agora sim, Ana, só queria complementar isso, tá? E, bom, agora pode continuar. Tá joia. Essas perguntas que o Juan traz, né, nesse momento, primeiro para saber do cuidar de quem cuida, que mostrar como que foi essa fase, né, Juan? Essa fase do cuidar de quem cuida no passado teve como ponto principal acolhimento para poder apoiar os professores diante da busca ativa que eles estavam fazendo. Então, nós trabalhamos em 3 grandes encontros com os professores, né? Cada turma, tinham 3 turmas, e cada turma participou de 3 encontros. E nós envolvemos ali um processo de autoconhecimento e autoconsciência, motivação. Trabalhamos um pouco como que tomamos as decisões para a gente poder ser menos impulsivo e ter mais tomadas de decisão assertivas, responsáveis e empatia. Então, esses grandes temas, né, foram envolvidos em situações com os professores, com os agentes escolares, com o coordenador, gestor. Era um grupo de educadores bem misto e bem interessante, porque você tem ali representantes da escola, não só como professor, gestor, mas como agentes escolares, também mediadores. Então, foi um processo muito importante para todo o momento que estava acontecendo, né? Do cenário de quarentena, pandemia, a saúde mental do professor, a saúde emocional do educador, né, de todos esses que participaram, a gente teve esse cuidado, né, de acolher para poder fazer com que eles
fizessem essa buscativa, que já estava ali no final do ano, de uma forma também mais significativa para eles. Então, foi um movimento muito importante, né, do cuidar de quem cuida. E aí, a segunda pergunta, né, Cris, você quer complementar algo do cuidar de quem cuida? Acho que se você quiser trazer algum aspecto. Para complementar, então, a fala aí da Ana do cuidar de quem cuida, uma das grandes aí intenções nossa de trazer esse cuidar de quem cuida para com os educadores era justamente ter aliados, né? No sentido de também conseguir instrumentalizá-los para que eles pudessem perceber a importância das competências socioemocionais e observassem um pouco do projeto que nós estávamos trazendo para os alunos deles, né? Em muitos dos encontros que nós realizamos aí com os professores educadores, a gente falava um pouco de como estava sendo a interação com os alunos. Então, para a gente conseguir trazer uma continuidade e para que os educadores também pudessem se interessar e, porventura, aí no futuro ter essa aplicação em sala de aula, assim como comentávamos com os alunos. A segunda pergunta que o Juan coloca aqui para a gente, que ela é muito interessante, também provocativa, eu diria, né? Quanto à resistência dos professores, da própria escola, quanto ao trabalho de competências socioemocionais, de saúde mental, saúde emocional, vale muito a pena a gente colocar que são desafios, né, Juan, que a gente tem. A gente sempre foi muito acolhido pelas escolas, pelos projetos que a gente desenvolveu, mas não significa que isso é geral, né, que isso, não é, isso acontece com todos. A gente sofre, sim, algumas resistências, né, quanto a algumas aplicabilidades, apresentar o propósito de um projeto que desenvolva competências socioemocionais, porque nós adultos, né, nós não tivemos isso na nossa educação, nós não tivemos isso como valor, de falar sobre autoconhecimento, de entender que isso é importante, e cada vez mais, né, isso tem sido colocado como prioridade para o desenvolvimento humano, só que nós não tivemos isso. Na escola a gente não sentava e falava, o professor falava assim, olha, nós vamos estudar as emoções, o que é raiva? Por que você sente raiva? Nós não tivemos isso. Então, quando a gente chega com um conteúdo que ele não é tão mensurável no aspecto como matemática, que eu sei que tem isso, esse processo está certo, esse está meio certo, esse está errado. Esse contexto aqui, você fez certo a classe gramatical. Aqui você fez a fórmula certa de Bhaskara. Quando você tem algo que não é tão mensurável dessa forma, mas sim, pode se mensurar, sim, competências socioemocionais, você traz um novo produto, vamos dizer assim, um novo olhar para o professor quanto a isso, né? Então, existem, sim, situações mais desafiadoras, e o que a gente percebe é que cada vez mais, quando isso está sendo ecoado, né, pelas pessoas, por diferentes escolas, como o próprio projeto Vez e Voz e o projeto Cuidar de Quem Cuida, cada vez mais que a gente ecoar isso, menos eu vou ficar resistente, mais eu vou querer saber o que fala mais sobre esse projeto, o que eu posso fazer com essas competências, como isso pode mudar a minha vida, como isso pode mudar as minhas relações. Então, essa sua segunda pergunta também é muito importante para o nosso podcast aqui, para esse primeiro podcast, como também para as novas iniciativas que a gente também quer construir, Juan. Muito boa a sua fala, Ana. E agora, acho que para a gente finalizar, para fazer meio que um resumão, uma conclusão, vocês acham, vocês pedagogas, de novo reforçando pessoas, professoras, enfim, e que hoje trabalham muito com educação, vocês acham que há uma dificuldade maior no ensino e na maneira do professor de dar aula no Brasil? Deixa eu elucidar melhor. Vocês acham que ser professor no Brasil hoje é mais difícil, não por conta dos alunos, mas por conta do sistema, por conta de toda uma série de questões de investimento, de pagamento, enfim, até de oportunidade, né, nas academias, nas faculdades, enfim, e na própria desvalorização do professor hoje? Vocês acham que, em comparação com outros países ou com outros sistemas, vocês acham que que o professor no Brasil hoje é uma das profissões mais difíceis que existem? E, por ser também uma das mais importantes, mas ainda assim sofrer com uma série de questões sociais, com uma série de questões de desvalorização, enfim, o que vocês acham sobre isso? Sobre ser professor no Brasil? Uau, intenso.
Eu tenho duas visões nesse sentido, Gabi. Primeira, eu só consigo comparar aquilo que eu já vivenciei. Então, eu, por exemplo, nunca vivenciei trabalhar fora do Brasil, tá? Mas nós temos aí internet, nós temos pesquisas, nós temos artigos que trazem pra gente informações pertinentes sobre o tema educação. Então, olhando por essa esfera de documentos, né, que trazem aí comprovações através de pesquisas, avaliações, etc., consigo sim diferenciar a educação do Brasil com outras. Até ontem mesmo estava vendo um artigo que colocava a questão do QI, né? E o QI, a média do QI na Inglaterra era 100, no Japão 120, no Brasil 89, sendo que o cérebro funciona da mesma forma, independente se é na Inglaterra, no Japão ou no Brasil. E aí é onde consta que a questão está embutida na falha da educação em algum momento. Não tem como falar se foi na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, se foi na vivência, na experiência de vida ou na faculdade, mas sim a construção. Porque para você ter um desenvolvimento, precisa que esse desenvolvimento seja contínuo. E em algum momento teve uma quebra. Ou, na verdade, nem existiu a força para esse desenvolvimento acontecer. Então, o que eu percebo hoje no Brasil, a dificuldade que nós temos, primeiro, a falta de valorização para com o cargo de professor educador. Muitas pessoas hoje não valorizam como deveriam, no sentido de respeito e realmente uma honra ter ali um professor junto com você. Em segundo momento, eu vejo muito a questão também de hoje ser colocado como uma forma de conteúdo é muito fácil, mas a compreensão do conteúdo não é tão fácil. Eu ainda afirmo que a gente pode saber e descobrir a fórmula de Bhaskara, o Pitágoras, o número exato de Pitágoras, que não existe, mas pelo YouTube, por uma videoaula e tudo mais gravada. Mas ainda esse contato com o professor, ele é fundamental para esse aprendizado. É comprovado que a gente aprende com pessoas que a gente gosta. O que eu percebo no Brasil é uma falta de valorização da classe e muito também uma falta de preparo do profissional. Muitos profissionais, eles chegam um momento que eles acabam deixando a peteca cair. E eles têm que trazer esse movimento de dedicação novamente. Eles têm que renovar as forças deles todos os anos para que eles possam perceber a importância que eles carregam na mão. Que são 200 dias letivos, que eles têm ali coraçõezinhos batendo, que eles precisam bater por eles também. É importante também cada vez mais o professor também sair de casa e não ter desculpa. A gente sabe que a gente não é valorizado, a gente sabe que é questão salarial, as condições são precárias, mas você escolheu. Então honre a sua escolha, vá atrás, faça por onde. Se não, muda, mas não estraga o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Essa é a minha opinião. Perfeito, não, incrível, acho que você falou tudo, né? Enfim, bom, eu queria finalizar, né? Primeiro perguntar, Ana, você quer complementar alguma coisa? Você quer ter alguma opinião para colocar junto à da Cris? Sim, quero sim. Essa pergunta do ser professor no Brasil, como a Cris também colocou aí, né? A gente só consegue falar pelo lugar que a gente ocupa, né? Então, assim, qual é o lugar que eu ocupo de ser professora no Brasil? Todas as vezes que eu fui professora no Brasil, olhando para esse aspecto, né, da minha experiência, da minha trajetória, eu sempre me valorizei muito como professora. E esse é um ponto que também falta, da gente assumir a nossa responsabilidade da escolha que a gente faz, das escolhas que nós fazemos. Então, não só o outro também, né, que é importantíssimo, esse processo externo de valorização, mas o próprio profissional, ele se valorizar. Então, para mim, né, ser professora no Brasil, eu valorizo muito, porque é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu quero levar meus impactos, quero construir os meus impactos sociais, de educação também, né? E a gente tem a oportunidade, dentro dos desafios que a gente tem, cada professor com as suas realidades, com as suas pluralidades de situações, você sempre rever aquilo que você está fazendo, revisitar aquilo que você está praticando, né?
ou aquilo que você não está praticando, inclusive, né? Para você poder pensar, como a Cris trouxe, né? Se é isso mesmo que você quer continuar. Porque são escolhas. Quando, por exemplo, eu escolho trabalhar num lugar, eu sei como aquele lugar funciona. Eu sei o que está sendo oferecido. E se eu escolhi, eu tenho que pegar o meu pedaço da pizza e fazer o melhor por ele. Se eu escolhi mudar, porque eu acredito que de outra forma eu posso levar impacto, como eu fiz isso na minha vida em 2015 para 2016, que foi para mim foi uma baita trajetória, assim, porque eu tinha carteira assinada, né? Eu trabalhava com carteira assinada. Quando você muda e você vai ter sua própria microempresa, você tem que se despir de um monte de coisa para falar, puxa, eu não sei se eu vou ganhar o mês que vem, eu não sei se eu vou ganhar outro mês, eu não sei se eu vou ganhar o outro ano. Mas quando você se identifica com o projeto, quando você se identifica com aquilo que você faz, você se torna um profissional melhor. E eu, como professora, eu vejo que eu não mudaria para ir para outro lugar ser professora, porque eu quero poder levar o meu impacto aqui para o Brasil, né? Aqui, como eu tenho feito nesses 20 anos. Muita resiliência, né? Ser professor no Brasil, muita automotivação também, e muita também essa disponibilidade de querer fazer, né? De se propor a fazer. Então, eu fecho a minha fala com essas ideias aqui, né? De ser essa professora no Brasil, que eu tenho muito orgulho de ser professora no Brasil. Eu acho que isso que você falou tem muito a ver com você amar e gostar, né, do que você faz. Você, pelo que você falou, você tem amor pelo que você faz. Você ama estar em sala de aula, mesmo com todas as dificuldades que você enfrenta. Eu acho que isso é extremamente importante em todas as profissões. Eu, por exemplo, eu escrevo, eu canto, eu amo isso. Mas não é porque eu amo, porque eu gosto disso. É difícil você se tornar um cantor famoso. É difícil. Mas é por causa disso que eu vou desistir em meio às dificuldades, né? Como eu amo o que eu faço, eu vou atrás de melhorar, eu vou atrás de progredir sempre. Eu acho que, a partir do momento que você tem isso na sua mente, você se torna um profissional cada vez melhor. E um pouco dentro dessa questão de espaço nas escolas, o que me fez me apaixonar pelo projeto, porque além de ser escutado, eu consegui mostrar meus lados artísticos, na escrita, no canto, enfim. E eu acho que a escola tinha que ter esse papel também de demonstrar a importância do seu lado artístico, do seu lado criativo pro aluno. Com certeza. Essa ampliação, essa dimensão das diferentes habilidades que o sujeito pode desenvolver. E não focar, né, como diria aí Ken Robinson, num TED incrível que ele fala que a escola no mundo, ele diz, que só investe, né, da cintura para cima e apenas um lado do cérebro, que é isso mesmo, né? A gente não investe, a gente não deixa espaço para outras habilidades serem manifestadas. Isso é muito importante, Vinícius. Todas as habilidades têm extrema importância, né? Todas as habilidades têm extrema importância. Não existe uma habilidade melhor ou maior que a outra. Todas as habilidades, para mim, na minha visão, têm a mesma importância. Para mim, um aluno que escreve um poema, que escreve uma música, ele é tão criativo e tão inteligente quanto um aluno que faz uma conta de matemática gigante. São maneiras de usar a sua inteligência de formas diferentes. Isso tem que ser respeitado. E muitas vezes acaba não sendo respeitado, principalmente pelos pais dos alunos, que às vezes o filho quer fazer uma faculdade e tal, e o pai quer interferir porque acha que aquilo é melhor, ou enfim. Exatamente. Todas as habilidades e competências são importantes. E elas precisam ser valorizadas, né? E a gente precisa colocar isso muito sempre em pautas inteligentes, como vocês fizeram aqui com a gente. Exatamente. E aí, a gente pode colocar que se hoje a gente está aqui gravando e disponibilizando esse conteúdo para todo mundo, é porque a gente foi tocado pelas questões de saúde mental, competências socioemocionais, de que a gente percebeu que isso era importante de ser apresentado para os alunos, professores, e de se estar no ambiente escola. E principalmente porque eu não tinha tido contato com isso antes. Acredito que o Vini, o Gabriel não tinham tido contato com um projeto em si, mas sim com essas noções, e de que o principal que faz com que a gente se mova e queira continuar colocando as coisas para frente do projeto é de que a gente acreditou nisso. Eu principalmente acredito muito nisso. Acredito que todo mundo que está aqui agora olha até com um olhar muito mais forte para tudo, de que a gente quer que as pessoas tenham contato, quem, como eu, ainda não tinha tido, e para quem já tinha tido, ter a noção de que existe um projeto específico que quer levar isso,
de que possa ter a esperança de que, em algum momento nas escolas em geral, as competências socioemocionais, a preocupação com o aluno e a sua humanização vai estar presente nesse ambiente. Perfeito, perfeita fala. E é com essa fala do Juan que eu finalizo esse papo, finalizo esse podcast. Queria agradecer primeiramente a Ana e a Cris por terem topado fazer essa introdução com a gente. Muito obrigado às duas, foi realmente um papo muito interessante. A gente aprendeu muito, acho que a gente refletiu muito sobre inúmeras questões, desde educação no Brasil até como essas competências podem ser colocadas, né, introduzidas, né, nesse sistema. E você de casa, eu espero também que você tenha gostado, você professor, você aluno, você coordenador, diretor, ou alguém que não seja ligado à educação, mas que queira aprender um pouco, que queira entender um pouco sobre educação. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E é isso. E esse foi o nosso primeiro podcast, de muitos ainda, e de um projeto que ainda tem muito para crescer, tem muitas pessoas para alcançar. E eu deixo aqui o meu muito obrigado desde já a todos, ao Juan, ao Vini, que estão juntamente trabalhando comigo como os responsáveis, né, por articular os podcasts, por cuidar desse projeto, né. Fazemos parte como eu falei no início, de um projeto maior das mídias, né, junto com o TikTok e com o Instagram. E você não esqueça de seguir-nos no TikTok e no Instagram, que vão estar os links dos nossos perfis, vão estar aqui na descrição, tá bom? Só descer um pouquinho para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho e conhecer as nossas outras mídias digitais. E também eu vou deixar... Só pra complementar também, em breve também teremos aqui na descrição um link do nosso grupo do Discord, pra gente poder ter uma maior interação com o público, que é um projeto muito legal que a gente tá cuidando e tá fazendo acontecer. Então, provavelmente quando o podcast sair, já vai estar pronto esse grupo, esse Discord. Passar para um aluno, se ele mesmo não tem muitas vezes... É que legal de vocês, tanto com a gente, tanto entre vocês que desenvolver, não teve tempo, né? Exatamente. E também, né, competências de educação mental, enfim, seu conhecimento expandido. Agora, para finalizar, eu queria saber para vocês, ser educador no Brasil é tão difícil do que em outros lugares? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ter contato com educações, enfim, sistemas escolares, sistemas de ensino de outros países, mas o que vocês acham? Ou, melhor, o que ainda falta para a educação no Brasil? E desde já, foi um prazer ao longo desse podcast.